Boa tarde, galera. Mais um vídeo do canal. Vamos continuar a leitura da nossa apostila FJ11. Tô com ela aberta aqui já. No último vídeo, nós estávamos falando de orientação a objeto básica, tá? E começamos aqui criando cliente, uma fábrica de carros, as coisas básicas, né? Olhando um pouquinho para as referências, ok? E aí a gente estava fazendo uma leitura prévia aqui, né? Do que está acontecendo. Página 315. Não, né? Tô muito além. A gente ainda tá na página 50. 50. Aqui. Página. Uma classe em Java criando objeto. Métodos. Testou alguns métodos. Deposita. Aqui, ó. Uma classe em Java criando um objeto. Métodos. Métodos com retorno. Objetos são acessados por referências. Aqui ele está falando sobre as referências, né? Olha que interessante. Estou dando uma resumida, tá, pessoal? A gente vai lendo, eu já li essa apostila. Aí eu venho lendo, vendo o que é mais relevante no caso, né? Então veja bem, ó, quando você cria um objeto, você tem uma referência à memória, né? Então essa variável do tipo do objeto é uma variável de referência, tá vendo? Os objetos são acessados pelas referências. Ó, testa referências. Aqui ele deposita, aí ele joga C1 saldo e C2 saldo. Ele pega uma ou outra, coloca C1 e aponta C1 para C2. Na memória eles vão apontar para o mesmo lugar. Aí ele diz assim, ó, podemos então ver outra situação. Cria C1, cria C2 e vê se C1 é igual a C2. Aqui, ó. Isso aqui é interessante, gente. Vamos falar disso aqui hoje, ó. Página 46. E a formiga continua aqui, pessoal. Eu vou ser conhecido como programador Java da formiga, né? Ó, olha que interessante. Ele tem aqui, ó, um método. Vamos voltar aqui e agora aqui a gente vamos falar das coisas básicas, que são as primeiras leitura FJ11. Eu abri a leitura FJ11, está com dois workspaces abertos, né? Tem esse aqui de Spring Batch, que eu não quero. No meu trabalho eu estou mexendo com Spring Batch, tô fazendo um curso, estudando para poder entregar o trabalho, né? E a vida do programador é assim. Pintou uma coisa nova, vai lá, estuda, aprende, entrega e vamos para a próxima. Aqui, ó, que interessante. Vamos falar em objeto. Então nós estamos aqui, ó, orientação a objetos. Viu que a gente tem uma conta aqui, né? A gente tem uma conta. Aí a gente tem o cliente, né, o titular da conta. E aqui, tá vendo o teste? Teste, ó. Nesse teste aqui, eu vou criar uma outra cara chamado teste referência, tá? Teste referência, ó. Classe teste referência. Na verdade é leitura da FJ11, mas eu acabo lendo e meio que resumindo, né, daqui para frente. Eu dou uma prévia lida, vejo o contexto que ele está falando e aí pego as partes mais importantes, tá, para a gente não ficar muito demorado e cobrir o conteúdo, né, realmente o que interessa, tá? Tranquilo. Tá vendo que ele tá dando um erro aqui, né? Esses erros são interessantes, ó, sintaxe. Ele fala para inserir o fechamento, tá vendo? Por quê? Porque como a gente copiou de lá,
Não tá batendo. Aí aqui, ó, titular. Ó, o tipo não converte de string para cliente. Cê lembra que a gente mudou, né? Na verdade, esse cara aqui já não é mais uma string, né? O cliente, agora o titular, passa a ser um objeto, né? Mas isso aqui não é o que ele está querendo testar. O mais importante é essa parte aqui, então a gente vai abstrair ali, arrancar aquilo ali que não faz parte do teste. E aí, vai dar igual ou vai dar diferente isso aqui? Vai dar diferente. Porque isso aqui é variável de referência. Então repita comigo. Variável de referência. Por que referência? Referência. Referência é aponta, né? Se refere. Não é ponteiro, tá, gente? É referência. Ponteiro já é um outro contexto, uma outra teoria. A gente está falando aqui de referência. Variável de referência. Variável que se refere, que aponta, né? Que diz onde está esse objeto em memória, filosoficamente falando. Então aqui, ó, variável de referência. E nós temos dois objetos com o mesmo saldo. Tinha também o mesmo titular, né? Só que veja bem, essas duas variáveis, elas são de duas referências diferentes. Apesar de ter os mesmos atributos, por exemplo, pode ter o mesmo número da conta, pode ter o mesmo nome, pode ter as mesmas características, elas não são o mesmo objeto. Por quê? Porque na memória estão em lugares distintos. Entendeu? Então isso aqui não vai dar contas iguais, vai dar nada. Olha lá. Vai imprimir, na hora de imprimir, vai abrir o console aqui, né? E não vai imprimir nada. Tava com o console aberto do para comitar. Tá vendo que não imprime nada? Agora vamos fazer assim, ó. Else sisal diferentes. Aqui é que começa a bugar, tá, galera? Diferente. Não, mas como assim? A conta é a mesma? Não, a conta não é a mesma. Ela tem os mesmos atributos. Então, eu vou colocar aqui, ó. As contas não são as mesmas. As contas não são as mesmas. As referências apontam para lugares distintos na memória. E aqui eu estou comparando objetos? Não, aqui eu estou comparando referências. Ok? Tá, mas eu quero... E se eu quiser fazer isso aqui, ver se um objeto é igual ao outro? Calme, meu jovem gafanhoto. Nos próximos capítulos nós vamos ver isso. Porque senão mistura tudo na mente e aí fica muito complicado. Eu vou imprimir aqui as referências aqui, ó, depois. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, ó, C1, tá? Vou colocar um mais aqui, ó. C1, ok? Vou concatenar aqui. Vamos usar uns tracinhos. Aí vamos colocar aqui C2 e vamos imprimir o C2. Você vai ver que ele vai imprimir um negócio esquisito, que na verdade aponta para a memória, tá vendo assim? Ele joga o pacote inteiro, aí arroba em um número estranho aqui, né? Ah, não, mas o que é esse número estranho? Você sabe que a gente sempre pode se aprofundar mais ou menos, né? O interessante aqui é você saber que eles são diferentes. Porque esse número aqui esquisito, você não vai usar não, Claudemir, mas pô, eu quero saber. Hoje a coisa tá muito mais fácil, porque a gente tem um amiguinho aqui, ó, que fala tudo pra gente, né? Aqui, inclusive tem umas pesquisas aqui de Spring Batch aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Imprimir C1, que é a referência
de uma conta. Aí tá o pacote, mais o que é esse número depois do arroba? Ele vai falar que é alguma coisa de memória. Eu não sei ali se está em hexadecimal, mas ó, é o hash. Ó. É o hash do objeto, ou seja, uma representação numérica. Única ou quase única, porque o hash pode ter choque, né? Aí tá lá na teoria dos hashes, que é uma outra coisa. Então, ó, detalhes do hash code, ó. É o nome do pacote. O segundo é um hexadecimal, tá vendo? Que é o hash code do objeto, representando o hexadecimal. Esse hash é gerado pelo método hashcode. Ó. Tá, então tudo bem. Agora você já sabe. Por que isso acontece? Aí, enfim, ele vai jogar essas teorias do método toString e outras coisas que a gente vai ver ao decorrer. Tudo bem? Mas é isso, gente. Vamos voltar lá. Então ficou claro aqui, né? Que isso aqui são as variáveis de referência. E aí é o pacote, né? O toString é o pacote que ele está colocando lá. E ele está colocando a roupa. E esse aqui é o hash code do objeto. Olha aqui. Que é o hash, né? Que é a tabela. Um hash é um código de espalhamento, né? É isso, galera. Bom, isso aqui é importante, hein? Agora começa a ficar importante. Foram vários vídeos gravados e agora nós criamos uma conta com seus atributos, né? O que são os atributos? As características do objeto. O que são os métodos? São as ações ou o que o objeto faz, o que ele sabe fazer, né? Então, métodos e atributos, tá? E agora, variável de referência. E aí começa a ficar bem interessante. Ok? Então, bom, é isso. Que página que tá aqui? Aqui tá 330 porque é o outro. Agora eu baixei lá, não tenho nenhum leitor de PDF, a minha máquina é nova. 9 já entrou uma formiga aqui, né? Mas tudo bem. O operador igual compara o conteúdo das variáveis, mas essas variáveis não guardam objeto. E sim o endereço que ele se encontra, tá vendo? Como em cada uma dessas variáveis guardamos contas criadas diferentes, elas então têm espaços diferentes de memória, tá vendo? Os dados são os mesmos, mas os espaços de memória são diferentes. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, ele continua. E se quisermos um método transfere dinheiro entre duas contas, podemos ficar tentados a criar um método qual recebe dois parâmetros, a conta de destino e a conta de e o valor, né? Para deixar o código mais rápido, podemos verificar se a conta tem quantidade transferida. Ele começa a falar sobre os métodos. Quando passamos uma conta como argumento, o que está acontecendo na memória? Será que o objeto é clonado? Não, né? No Java, a passagem do parâmetro funciona como uma simples atribuição, use do igual. Então, esse parâmetro copiará o valor da variável do tipo conta. Qual é o valor de uma variável dessa? Seu valor é um endereço ou uma referência, mas nunca um objeto. Perceba que o nome deste método pode ser transfere para, ao invés de só transfere. Ok? E ele continua, né? 4.10, um pouco mais, e os exercícios. Então vamos lá, vamos ver o que esse cara está querendo dizer aqui, ó. O vídeo acho que está um pouco grande já, né? 13 minutos. Vamos falar desse método aqui. Que eu acho que isso que a leitura às vezes fica complicada, o cara fala e às vezes fica complicado de entender o que ele falou, né? E a gente está aqui para isso, ó. Transfere. Mas cuidado, assim estamos pensando de maneira procedural. E se quisermos ter um método que transfere dinheiro entre duas contas? Podemos ficar tentados a criar um método que recebe dois parâmetros, conta 1 e conta 2, do tipo conta. Mas cuidado, assim estamos pensando de maneira procedural, né? Tá. Então ele falou assim, ó, um próprio nome conta, tá vendo? Então a classe conta a gente vai começar aqui pensando em transferir aqui, ó. Vamos lá para conta. A minha conta não tem um método, tá vendo? Não tem um método transferir. Então, ó, é um método void, tá vendo? Void chamado transfere.
E aí é interessante porque para qual conta que ele vai transferir, né? Aí aqui começa a entrar as práticas, boas práticas. Ó. Coloca uma variável de referência com um nome inteligível, né? Tá vendo? Conta destino, conta destino. Aí qual o valor? Aí você passa um valor, certo? E aí, ó, o saldo dessa conta aqui, tá vendo o saldo dessa conta aqui? Ele vai receber o próprio saldo dele, né? Menos o valor. E ele tirou dessa conta, né? Ó, retirou da conta. Mas daí a conta de destino, né? Ela vai fazer o seguinte, ela vai receber o quê? Ela vai ter que receber o saldo, né? Que ela já tem, certo? O saldo que ela já tem, mais o valor que ela está passada. A gente não está validando nada ainda, se tem, não tem saldo. Bom, aí já era. A gente não vai validar aqui ainda, porque a gente vai testar isso aqui. Outra coisa interessante, gente, é assim. Agora a gente já começa a entrar numa leitura, mas também eu começo a dar os toques para você da minha experiência e o que eu tenho vivido em programação. Né? O que acontece? Cara, eu já vou enfiar um if, eu vou fazer assim, eu vou programando. A gente não está falando nem de teste unitário, de JUnit, porque eu acho que isso tem que ser feito em segundo momento, senão mistura muita coisa. E por isso que às vezes as pessoas desistem. Porque quer ver tudo de uma forma só, tudo de um jeito só, tudo na mesma hora, e aí começa a ficar desesperado, tem que ir por partes, tá? Cara, ó, você fez o método, testa ele, ó. Você tá vendo esse teste de referência aqui, ó? Eu criei um teste. Você pode apagar, jogar esse código fora depois, entendeu? Isso aqui testou a referência. Eu vou testar aqui, vou criar uma classe mesmo aqui, ou eu posso testar na minha própria classe aqui que eu estou desenvolvendo e depois eu apago, entendeu? Eu vou fazer isso, tá? Vou fazer isso aqui na minha própria conta aqui. Eu vou criar uma conta, tá vendo? Aí depois eu apago ele aqui, mas vamos ver se funciona esse método. Ó, conta C recebe new conta, tá vendo? Conta. Eu vou fazer assim, ó, ponto saldo, eu vou iniciar um saldo aqui, ó. Eu vou colocar R$ 500 nessa conta, tá vendo? Agora vamos fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma conta 2 zerada. Ó, conta C2, vou colocar C1 e C2. Eu gosto de... Outra coisa, gente, vamos manter padrão. É C1, C2, como que você está pensando? Faz do jeito que você está pensando e segue um padrão. Tudo que tem padrão fica mais fácil de você trabalhar. Tá entendendo? Ó, conta. Opa, era para completar, autocompletar aqui, ó. Às vezes a ideia não ajuda. E quando não ajuda, a gente digita. Tá vendo? C1 e C2. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, cara, ó. Eu posso chamar, eu vou chamar na conta C1, tá vendo? Na conta C1, porque é a referência C1. Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou transferir. Eu vou passar a C2. E quanto que eu vou transferir para C2? Eu vou transferir R$ 200. Agora, o que eu espero aqui no meu teste? Ó, C1 deve ter 300 e C2 deve ter 200, não é isso? Agora o que eu faço? Eu imprimo aqui saldo C1 e o meu saldo C1, vai ficar C1 ponto saldo. Ó, a gente lembrando, hein?
A gente não está falando aqui de get, de set, de encapsulamento, porque a gente está no começo. A gente está pensando simples, tá? Simples. Como que eu acesso um atributo? Ponto. Variável de referência, ponto, método. Ponto, atributo. É assim que funciona, assim que a gente vai pensando nos objetos. Ok? Galera, se tiver dúvida, posta no comentário, tá? Posta no comentário que eu respondo. Eu sei que talvez uma pessoa vá ver esse vídeo, duas ou nenhuma. O amigo Diego sempre vê os vídeos. Diego, posta um comentário aí, dá um like, fala assim, ó, Claudemir, eu sou o único que assiste os seus vídeos. Mas se ajudar uma pessoa, pra mim já cumpriu a missão. Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos ver se vai, ó, saldo C1, saldo C2. Tá certinha a variável de referência? Tá. Vamos ver se tá certo isso aqui ou se tá errado. Olha lá que bonitinho, ó, 300 e 200, tá testado, ó. Aí você fala assim, não, tá, mas tudo bem. E se não tiver saldo? Olha aqui, ó, eu vou meter um 700 aqui, ó. Vai ficar negativa a conta, né? Em R$ 200, não é isso? Olha lá. C1 ficou negativo e C2 recebeu 700. Por isso que a gente tem as validações de saldo, de limite, e aí a gente vai pensando, e a gente vai construindo isso aos poucos, entendeu? Muitas vezes você se frustra, eu já me frustrei muito, porque tem gente que olha isso aqui, ó, o cara já pensa no limite, ele já programa tudo de uma vez só, ele já pensa no limite, ele pensa o que tem na taxa, no IP, no negócio, e a cabeça dele já tem aquela visão espacial de tudo que está acontecendo. Conheci vários assim, e eu ficava muito frustrado, eu falava, meu, eu não sirvo para isso, porque a minha cabeça não pensa assim, é passinho por passinho, entendeu? É passinho por passinho. Não importa, hoje eu atuo como sênior lá na empresa que eu tô. E daí, cara? Porque eu tenho mais experiência e mais anos, mas a minha cabeça é sempre pensando em partezinhas pequenas e construindo. Eu não consigo construir tudo de uma vez, entendeu? E eu acho que é interessante você pensar nisso. Né? Muitas vezes você não consegue uma coisa hoje, você fala, pô, eu sou burro e já desiste. Não, eu não consigo, tá, mas o que, que eu consigo? Volta, faz um pedacinho pequenininho, junta com outro, junta com outro. Lá no final, você tem o total. Tudo bem? Ó, agora eu vou validar aqui, ó. Vai ficar comprido o vídeo, mas eu acho interessante. Esse vídeo tá. Eu tô sentindo uma energia positiva aqui em fazer essas coisas, ó. Aqui, ó, ele já fala alguma coisa, deixar o código mais robusto, tá vendo? Putz, mas ele tem um boolean aqui, ó, retirou, e aí ele tem o método saca. Tá vendo o método saca? Ó, ele não falou de saca, você viu que ele falou de transfere e depois ele já enfiou um saca ali? Mas isso aqui é para te desafiar mesmo, ó. Aí ele já vem com carro, ó. E aí aqui, se você desanimar, aqui talvez você já desanima da leitura, falar, cara, eu não sirvo para isso aí não, eu já vou mexer com outra coisa, ó. E não apareceu o bendito do saca aí, ó. Já vem com Fibonacci, ó, abre, fecha, printa, porta, e aí ele vai para cá. Então qual que é a nossa, ó, aqui, ó, ele vai terminar em qual página? Ele vai terminar na página 58 aqui, ó. Então qual que é a missão? A missão é ler tudo isso aqui, entender as partes principais e levar para frente, né? Evoluir. Só que pareceu um negocinho aqui que ficou, né? Ó, ficou. Porque cadê o método saca? Então, tem que ter um método saca. Tá vendo o método transfere? Será que ele deu um exercício aqui e a gente não viu? Porque às vezes eu tô dando uma resumida, né? Tô indo pra frente. Acho que a gente pulou. Saca, tá vendo o saca? Ó? Tem o deposita, o saca. Às vezes a pressa não é muito bom, né? É, aqui, ó, aqui que tá o saco. Bom, como o vídeo está muito comprido, eu não vou ficar aqui falando de uma lógica relativamente simples para você. Qualquer coisa você pergunta, porque o método saque é se o valor for menor, né? Se o saldo, tipo, o saldo ele é menor que o valor, então não tem como você tirar,
né? Eu tenho 50 de saldo, quero tirar 51. Não, meu amigo, não dá, você só tem 50. Senão ele retira e normal. Esse é o saca, né? Esse é o saca. E aí tem o deposita também, né? Que segue a mesma lógica. Saca. Deposita é bem simplesinho, né? Ah, professor, mas você está copiando. Eu estou copiando mesmo, para ir mais rápido. A gente deu uma. Eu acabei, né? Avançando muito. Beleza, ó, foi lá. Então, o método transfere aqui, ó. Repare que já mudou, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, sem a validação, tá? Então, transfere agora. O transfere agora mudou. Por quê? Porque o transfere vai ser saca de uma conta, né? Então eu vou sacar. E aí eu vou passar, eu vou sacar o valor, tá vendo? Sem validação. Sem validação por enquanto, tá? Saldo é saca. Ó, saquei o valor da conta, né? E depois, o que que eu fiz? Depositei, vou depositar o valor na outra conta. Só que repare que o deposita é nessa. Aqui é que tá a jogada, ó. Porque a conta que vai ser depositada ela tem que ser na referência do depósito, que é a conta de destino, tá vendo? Se você rodar isso aqui tem que dar o mesmo valor, ou seja, menos 200 e menos 700. é, é, e não deu muito certo não, né? Não deu muito certo não. Ó. C1, ele tem esse saldo e ele transfere R$ 700 para conta. Aí quando acontece isso, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Ai, ai. Eu dou risada porque é interessante, porque até as coisas mais simples, às vezes elas não funcionam, sabia? E a coisa é assim mesmo, ó, R$ 700. Aí F5, ó, se você F5, tem F5, F6 e F7, né? O F5 entra dentro do método. Eu vou entrar lá dentro do método saca, eu quero ver o que está acontecendo, tá vendo? Então o valor, que é R$ 700, qual que é o meu saldo atual? 500, ó. Então, o saldo é menor que o valor? É menor que o valor. Então ele não tirou da conta, tá vendo? Por quê? Porque ele retornou falso aqui, ó. Então a minha conta aqui, o meu saldo da minha conta continua com 500. E ele vai depositar o valor na outra conta. Ele vai depositar 700 na outra conta. Aí ele deposita 700 na outra conta, tá vendo? A outra conta fica com 700, mas ele não tirou da minha conta, ó, né? Então aqui que está a validação. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Ele vai fazer assim, ó. Se ele conseguiu sacar, né? Ele vai sacar o valor, ó. Eu não vou fazer assim não, para não te confundir. Eu vou colocar um valor boolean aqui, ó. Boolean conseguiu, né? Ele falou, conseguiu sacar? Então ele vai ver se conseguiu sacar ou não. Conseguiu sacar? Tá. Se ele conseguiu sacar, ele vai fazer o quê? Se ele conseguiu sacar, ele deposita.
E se ele não conseguiu sacar, o que vai acontecer? Ele não vai dar certo, né? Aí você vai ver que é por partes. Agora ele vai fazer o quê? Ó, continua com 500 e a conta continua com zero, quer dizer, pelo menos agora ele não conseguiu transferir, ele conseguiu setar o saldo aqui, ó. E esse saldo aqui, a gente também não faria isso, né? Que a gente colocou os métodos responsáveis agora, a gente pulou um pouquinho, né? Eu acho que é até interessante acontecer isso para você ir se localizando e despertar a sua curiosidade, né? Então, ó, depositou 500 e tentou transferir 700, né? Aqui você pode até retornar agora aqui, ó, conseguiu, né? Concorda? Isso aqui deixa de ser void e passa a ser boolean. Aí, vamos lá. Tem o transferir, tá vendo? Então aqui, ó, a gente faz assim, ó. Se vamos fazer conseguiu também aqui, né? Já que tá tudo conseguiu, né? Conseguiu transferir é melhor, né? Que, que quem consegue, consegue algo, né? Transferir. Ó, se conseguiu transferir, aí ele faz o seguinte. Só 700 aqui, né? Não foi possível transferir. Saldo 500, 0. Se eu colocar 500 aqui, ó. Ah, Clômir, você está digitando os dois lugares. É proposital, gente. Proposital. Saldo C1, 0. Saldo C2, 500. Transferido o valor de 500. Zerou a conta do indivíduo. Ó. E a coisa vai tomando forma. Vai fazendo teste, vai tomando forma. Anota, ó, faltou isso. Acrescenta. Né? É assim que funciona. Ok? Ah, não, mas eu vou colocar tudo isso aqui no papel e vou fazer de uma forma só e testo no final. Também é possível. Mas eu gosto de ir incrementando, vou incrementando, anotando, vendo, e essa coisa vai se corrigindo, vai corrigindo, até que chega, não, era isso que eu queria, entendeu? Gente, galera, é isso. O vídeo ficou compridíssimo. 34 minutos. Mas não tem jeito. É assim que funciona. Às vezes o conhecimento tem que ser construído a duras penas mesmo. Caminhar árduo. Galera, beleza? Até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus. Até mais.